Você já parou pra pensar naquela sensação, sabe? De encontrar algo que estava perdido e era importante. É quase como descobrir um segredo antigo, um tesouro escondido. E é exatamente essa a sensação que a gente vai explorar hoje, mergulhando no que muitos chamam de um capítulo oculto da Bíblia. Incrível como a gente se depara com essas surpresas, né? Mesmo com tantos textos antigos sendo estudados, ainda tem descobertas que nos deixam de queixo caído. Pois é, e não é qualquer descoberta, né? É a tradução super antiga de um trecho do Evangelho de Mateus. Uau. E a gente vai desvendar essa história juntos hoje. O que foi achado? Onde? E por que é tão importante para entender a história da Bíblia? A gente vai se basear em informações sobre a Peshita, a Bíblia em siríaco e na pesquisa do Grigori Kessel. Falando da Peshita, ela é a Bíblia principal de várias igrejas, né? A ortodoxa síria, a maronita, a Igreja do Oriente. Isso, e o que a torna tão especial é que ela é uma das traduções mais antigas que existem. É mesmo? Uma relíquia histórica. E só para contextualizar, a Peshita tem uma longa história. O Antigo Testamento foi traduzido lá no comecinho do cristianismo, e a tradição diz que o Novo Testamento foi traduzido por volta do século V. E sabe o que é curioso? O nome Peshita, que significa simples ou direta, só apareceu bem depois, no século IX. Nossa, que interessante. Simples. Será que era para ser uma tradução mais fácil de entender na época? Faz sentido, né? Mas, voltando à descoberta do capítulo oculto, quem desvendou esse mistério foi o Grigori Kessel, um estudioso da Academia Austríaca de Ciências, e ele usou uma técnica bem diferente, fotografia com luz ultravioleta. E adivinha onde esse manuscrito estava? Na Biblioteca do Vaticano. E para entender a dimensão da descoberta, a gente precisa falar do palimpsesto. Imagina um pergaminho antigo, sabe? Na Idade Média, pergaminho era artigo de luxo, principalmente em áreas desérticas. Ah, meu mesmo. Então, para reaproveitar, os escribas apagavam o texto original e escreviam por cima. Era tipo uma reciclagem da época. Ah, entendi. Mas essa apagada não era perfeita, né? Não, sempre sobravam vestígios da tinta original, tipo uns fantasmas de palavras. Legal. E o caso do Kessel era ainda mais complexo. O manuscrito era um palimpsesto duplo, ou seja, tinha 3 camadas de escrita. Imagina só a dificuldade de decifrar tudo isso. Nossa, que trabalhão. E o que o Kessel encontrou foi uma tradução siríaca do Evangelho, escrita lá no século III, e copiada no século VI. É muito antigo. É quase como ouvir um sussurro dos primeiros cristãos. E a língua siríaca é importante porque está ligada ao aramaico, a língua que Jesus falava. É verdade, as traduções siríacas são valiosas para entender o texto original, né? Sim, e o fragmento do Kessel é um dos mais antigos que existem. Ele faz parte da tradução siríaca antiga dos evangelhos, a Vetussira. Eu como ter acesso aos primeiros rascunhos dos evangelhos. Exatamente. E até essa descoberta só conhecíamos 2 manuscritos com essa tradução. Um na Biblioteca Britânica e outro no Mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. Teve uns fragmentos menores de um terceiro também, mas esse do Kessel é o 4º. Cada pedacinho novo é como montar um quebra-cabeça gigante. É incrível como cada fragmento ajuda a completar a história, né? Sem dúvida. E os estudiosos dizem que essa descoberta é uma janela para a fase inicial da transmissão dos evangelhos. Essa tradução siríaca pode até ser mais antiga que alguns manuscritos gregos famosos, tipo Codex Sinaiticus. Caramba, que descoberta importante. E agora vamos falar do conteúdo do fragmento. Ele é um pedaço do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Para quem conhece, esse capítulo fala de várias coisas importantes da vida de Jesus. É verdade. Tipo, quando Jesus andava pelos campos de trigo no sábado, os ensinamentos sobre a misericórdia, o poder dele sobre os demônios. Isso. E tem também a história do sinal de Jonas e a ligação espiritual de Jesus com os discípulos. E nesse capítulo tem uma diferença importante entre as traduções, né? Sim. No versículo 1, a versão grega diz que Jesus e os discípulos começaram a colher espigas e comer. Mas a tradução siríaca antiga do Kessel adiciona um detalhe. Eles colheram as espigas, esfregaram nas mãos e comeram. Interessante. Parece um detalhe pequeno, mas pode ter um significado, né? Essa diferença, por menor que seja, pode nos dizer muito sobre as primeiras traduções e como os cristãos da época entendiam o texto. Será que esfregar as espigas tinha algum significado cultural ou religioso? É uma boa pergunta. Pode ser só um detalhe da colheita ou um costume da região. O importante é que essas diferenças nos ajudam a comparar as traduções e entender o texto original. E para entender melhor essa descoberta, a gente precisa lembrar da Peshita, a Bíblia em siríaco que a gente falou no começo. A Peshita é a versão usada por várias igrejas hoje em dia. E a história dela é fascinante. O Antigo Testamento foi traduzido nos primeiros séculos depois de Cristo e o Novo Testamento por volta do século V, mas o nome Peshita só pegou lá pelo século IX. E no Novo Testamento da Peshita original não tinha alguns livros que a gente conhece hoje, como 2 Pedro, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Esses livros foram adicionados depois numa revisão do século VI. Essa revisão foi pedida pelos cristãos monofisistas, liderados pelo bispo Filoxeno de Mabugi. Eles queriam a versão mais completa do Novo Testamento.
E a conexão com a descoberta do Kessel é que antes da Peshitta existia uma tradução ainda mais antiga, a Vetussira, mas só sobraram alguns pedaços dela. É tipo o siríaco-sinaítico e o curetoniano. Isso. E a Peshitta provavelmente é uma revisão da Vetussiro. E o fragmento do Kessel também faz parte dessa tradição, o que mostra a importância dele para entender as origens da Peshitta. É como encontrar um elo perdido na história da Bíblia. Exatamente. E só para complementar, o Grigori Kessel não estuda só textos bíblicos. Ele se dedica a uma variedade enorme de manuscritos siríacos que falam de medicina, filosofia, vida monástica. A cultura siríaca é muito rica, né? Sim, e projetos como o Senep Palimpsestos Project estão usando tecnologia para decifrar palimpsestos do Mosteiro de Santa Catarina. A tecnologia está ajudando muito a descobrir esses tesouros escondidos. É legal. E para você que gosta de aprender coisas novas de um jeito rápido e profundo, essa descoberta é incrível. Ela nos conecta com as formas mais antigas da Bíblia e mostra como o texto foi transmitido ao longo dos séculos. É verdade. Mesmo as pequenas diferenças, como a gente viu em Mateus 12.1, podem mudar a forma como a gente entende a Bíblia. Ele não precisa ser especialista para achar isso fascinante. É a história da humanidade tentando preservar textos sagrados. É isso aí. A Bíblia que a gente lê hoje é resultado de um longo processo de tradução, cópia e interpretação. E cada descoberta nova, como a do Kessel, nos ajuda a entender melhor esse processo. Resumindo, a gente viu hoje como a descoberta de um pequeno fragmento do Evangelho de Mateus, em siríaco antigo, pode nos ensinar muito sobre a história do Novo Testamento. E a tradução siríaca antiga, Vetussira, tem um papel crucial para entender os textos gregos originais. E para finalizar, fica a reflexão. Quantos outros textos podem estar escondidos por aí, esperando para serem descobertos? Com a tecnologia e a dedicação dos pesquisadores, a gente pode desvendar muitos outros mistérios do passado. É verdade. E aí, o que você acha? Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?